Olá, seja muito bem-vindo ao nosso História com Filmes. Eu sou a professora Simone Marim, professora de língua portuguesa, e junto com a professora Sandra Pinho, professora de História e idealizadora deste projeto, eu vou, junto com ela, fazer uma análise do filme de hoje, que é o Central do Brasil. A primeira coisa que nós vamos fazer é falar um pouquinho da sinopse. Este filme foi escrito por João Emanuel Carneiro e Marcos Bernstein, dirigido por Walter Salles, e ele estreou nas telas em 1998. Conta a história de Dora, uma professora aposentada, vivida por Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, na pele de Dora no filme, ganha vida escrevendo cartas para analfabetos na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Nos relatos que ouve e transcreve, surge um Brasil desconhecido e fascinante, um verdadeiro panorama da população migrante, que tenta manter laços com seus familiares e com o passado. Uma das clientes de Dora é a Ana. Ela vem escrever uma carta para o pai de seu filho, o pequeno Josué. E aí nas telas ele é vivido por Vinícius de Oliveira, um garoto de 9 anos que sonha encontrar o pai que nunca conheceu. Mas acontece que na saída da estação acontece uma tragédia. Ana é atropelada e Josué fica sozinho. Mesmo que a contragosto, Dora acaba acolhendo o menino e envolvendo-se com ele. E acaba que termina levando Josué para o interior do Nordeste à procura do pai. À medida que vão entrando o país adentro, estes dois personagens tão diferentes vão se aproximando. Começa então uma viagem fascinante ao coração do Brasil, à procura do pai desaparecido, e uma viagem profundamente emotiva ao coração de cada um dos personagens deste filme. Professora Sandra, é com você. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou a professora Sandra. Vou falar com vocês de uma parte que contém o contexto histórico do filme. Vou pegar aqui a tela. Esse filme, ele foi idealizado a partir de 1993. Quando ele foi idealizado, o Walter Salles, o diretor, ele começou a fazer todo um levantamento de pesquisa, além da arrecadação de fundos, parcerias e tudo mais. Começou a ser filmado em 96, 3 anos depois da ideia. Teve um custo de 2,2 milhões de dólares. Para um filme brasileiro é um valor significativo. Atingiu uma bilheteria de 22 milhões de dólares. Então, para um custo alto, também uma bilheteria significativa. Muitos consideram o filme do século, que ele abriu aí portas para várias outras produções depois disso. Curiosamente, ele estreou fora do Brasil antes de passar nas bilheterias brasileiras. Ele apareceu primeiro na Suíça. Como eu coloquei aqui, né, um filme idealizado. E a questão histórica tem que também fazer referências geográficas. Qualquer correção, temos um professor de geografia aqui conosco para dar todo o suporte. O filme começa mostrando o Rio de Janeiro, capital. Na época, até a capital, ó, o Rio de Janeiro, a cidade, né? Capital do estado Rio de Janeiro. A distância do Rio de Janeiro até a cidade dos pais, do pai do Josué, da mãe, de onde eles nasceram, vai dar aproximadamente ali 2.092 quilômetros ou 2.212. Isso é importante porque quando Josué está fazendo a busca pelo pai, a Dora e ele vão usar todo um transporte rodoviário que estava à disposição deles, em outros momentos transportes locais, e isso vai mostrando uma parte do cenário. Então é bem interessante o filme, um bom tempo dele, mostrando essa trajetória, como chega, as paradas, como isso é caracterizado. Aí aqui o que a gente tem? Em que época, já que o filme foi idealizado, em que época ele é produzido?
É importante lembrar que toda época e contexto histórico influenciam na produção artística. Nós temos bem aqui, ó, na parte da terceira figurinha para a quarta figurinha. Após o governo Itamar, nós temos o lançamento do Plano Real, toda uma tentativa de estabilidade econômica, começa o governo do Fernando Henrique. O filme está no segundo, do primeiro para o segundo governo do Fernando Henrique. Na verdade, aqui, 98. O Fernando Henrique, eu vou mostrar um pouquinho à frente alguns dos investimentos, como isso está ligado à educação. O que é importante, nós estamos numa fase de um Brasil redemocratizado, havíamos saído de uma ditadura militar no período anterior à década de 90, Collor foi o primeiro presidente eleito diretamente pelo povo após um regime militar. Do Collor até chegar ao Plano Real, o Brasil vinha numa avalanche ou num looping de inflação que acabava tirando várias diretrizes do país. Como controlar, como desenvolver ou como o país progredir. A partir da estabilização, aí o Brasil foi tomando outros rumos. O filme vai se encaixar nesse período de 98. O que mais nós temos aqui, que eu fui separando? A estação. A Estação Central do Brasil, ela é bem antiga. Ela foi criada pelo Dom Pedro II em 1858, levando o nome dele. O nosso segundo rei, ou segundo imperador, ela é construída numa fase que o Império está investindo em estradas de ferro para transporte de café, sacas de café, das fazendas até a parte do litoral e, a partir daí, uma exportação. Depois, essa estação foi remodelada. Quando ela é remodelada para ganhar esse nome de Central do Brasil, nós já estamos ali falando de um outro governo, em 1943, do governo do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, em 1943, aí sim nós tínhamos como a capital do Brasil nesse período. O governo do Vargas foi um governo que passou por várias fases, especificamente nesse momento de 43, é um governo chamado Estado Novo, ou ditadura Vargas, que se instalou de 37 até 1945. Quando foi inaugurado e ganhando o novo nome Central do Brasil, as pessoas, por cultura e hábito, ainda chamavam de Dom Pedro II. Só passaram a chamar a estação pelo nome de reinauguração após o filme, após 98. Curioso isso, né? Aqui nós temos a Dora. Todo um contingente de pessoas, a tentativa de reproduzir, né, um cenário próximo do que seria, a tomada foi feita ali entre pessoas comuns mesmo, além de figurantes. A Dora, quando ela está pegando o trem, eu quis deixar essa cena porque eu achei ela bem impactante. Não há ar-condicionado, não tem cadeira demarcada para pessoas, assentos reservados, o local de ficar segurando, olha, são esses apoios superiores, um trem bem sucateado para mostrar como a vida do pobre, desde o começo do filme, já é uma vida de dificuldade. As pessoas entram pela janela antes, para tomar lugar, tomar assento, e não tem essa de dar preferência, não. E qual vai ser, então, a Dora? Olha, tá? Tanto na ida ou na volta, tá dentro desse rolê. Os trens partiam de porta aberta, final de dia, a fotografia, esse tá no trailer, né, pela parte da iluminação, e aí a Dora. O que a Dora representa? Como a Simone comentou. Além da classe trabalhadora aposentada, ela é uma professora de primário aposentada, ela tem que completar a renda dela num trabalho informal de escrever cartas. Local de trabalho, a central de trem ali do Rio de Janeiro, ou central do Brasil. Eu peguei um índice, nós tínhamos em 98, o ambiente que o filme foi lançado, 170 milhões de brasileiros, arredondando, tá? É 169 ponto alguma coisa. E destes, 48% no trabalho informal, dos mais variados trabalhos informais. No caso da Dora, ela está completando uma aposentadoria, a renda com esse trabalho informal. Aí aqui no filme, além da Dora no trabalho informal, tem esse outro barraquinha aqui do lado, banquinha, vendendo artigos religiosos. Lanchonete a gente já considera um trabalho formal mesmo. E o filme vai percorrendo. A Ana, como a Simone mencionou, a mãe do Josué,
ela representa um grupo de pessoas muito humildes. O filme inteiro praticamente não aparece grupos de elite ou destaque de autoridade. O cenário e a parte das classes sociais se concentram nas pessoas mais humildes do extrato brasileiro. Além de uma pessoa economicamente humilde, a Ana cria o Josué sozinha. Nós chamamos isso, tipificando como uma família, de um pai ou uma mãe, monoparental. E o Josué tem aquela coisa do desejo de, além de conhecer o pai, de reunir, ter uma família como meio que se passa a família tradicional, pai, mãe, filhos e tudo mais. A Ana chega ali para Dora escrever a carta. Nós vamos perceber elementos religiosos na Ana, no filme, em todo o contexto do Walter Salles ao escrever. Ela tem um crucifixo, um colarzinho de Aparecida. Ela tem na parte do pulso uma pulseira também com um penduricalho de crucifixo. Vai aparecer esse senhor vendendo os artigos. Aparece depois uma parte da capela, mais à frente, aqui ela está pedindo para a Ana está pedindo, né, para a Dora escrever, e a Dora está na primeira fase mais ríspida, amarga, um tanto arredia com o trabalho e com as pessoas. Essa capelinha é aquela que a Ana estava na frente, a Dora estava na frente. O Josué, ele aparece fazendo um pedido, já depois que ele havia perdido a mãe, ficado desorientado e órfão. Em seguida, eu separei uma cena da Dora chegando na casa dela. Esse cenário é uma entrada real de algum tipo de habitação, uma habitação também de pessoas mais humildes, pela situação ali bem precária do prédio. Já o apartamento é um apartamento cenográfico. O diretor, ele fez uma referência como se a Dora estivesse voltando para um vagão de trem. Ele quis fazer toda essa ligação ali da janela, dos cômodos. Se nós formos perceber os elementos da casa, eles são elementos bem simples. Ela vai receber a Irene, chamou a Irene ali pela janela, olha, filtro de barro, a questão das torneiras, armários, a construção do ambiente, toda uma construção humilde. O que as duas fazem? Elas vão conversar sobre o dia da Dora e selecionar algumas cartas. Que cartas vão para o correio, que cartas vão ser rasgadas e que cartas vão para uma gaveta. Das cartas rasgadas e das cartas da gaveta, a Dora fica com dinheiro. E ela vai fazendo esse tipo de trapaça, né? Porque ela prestou um serviço, cobrou por ele, mas nem todos vão para o correio. Aqui, o diretor quis mostrar quando a Irene, que está de pé, desliga a televisão, porque vai ter uma outra cena que a Dora troca de TV, pega uma TV super moderna para a época. Aqui é uma TV que não pega direito, tem toda uma antena, sinal analógico. E aí as duas vão conversar. Que carta a gente joga, que carta descarta, e conversam também do que tem dentro. A intenção não é fazer nenhum julgamento moral dos personagens, é só ir mostrando o que o filme aborda, de como o filme representa. Eu fiz um levantamento. Quanto que a Dora ganharia? A Dora cobrava R$ 1 ou R$ 2 por carta, dependendo da distância, se era ou não para postar. Para vocês terem uma ideia, o selo, nessa época, 94, 90, até 98, era um pouquinho perto de 12 a 15 centavos. Então, ela tinha um lucro relativo aí na carta. E o salário mínimo em 98, R$ 130. Olha que coisa curiosa, né? O quanto a gente acha que ganha muito hoje. A Dora e a Irene representam a classe média. Elas moram num apartamento, cada uma no seu apartamento. Possivelmente seja um apartamento próprio. O filme não deixa claro se elas pagam aluguel ou se isso foi algum tipo de herança de família. Como elas moram sozinha, a gente tipifica isso como uma família unipessoal. Para cada uma tem sua posse, não tem relação com filhos, não moram com nenhum outro tipo de parente. Tem uma parte que a Dora fala para o Josué que ela não tem nem cachorro, então não tem nenhum pet, é ela mesma.
E ele pergunta, mas quem cuida de vocês, né? Curioso essa parte da visão do Josué de que a família tem que ter a mulher sendo cuidada. Outro momento que ela continua escrevendo cartas. Já não é mais o ambiente urbano ali do Rio, na da Central. Ela já está lá em Sertânia, onde foi feito as filmagens, representando a cidade natal ali do pai do Josué, ou pelo menos onde ele mora. Eu fui pegar um índice de analfabetos no Brasil nesse período, 13,6 dos 170 milhões, né? Um pouquinho mais de 170 milhões, porque a gente está falando de 2000. E o índice de desenvolvimento nessa época, 0,757. O índice de desenvolvimento humano, a gente percebe que quanto maior ou próximo de 1, melhor o país está. E na posição mundial, 73ª, significa um índice bem baixo. Mas o que compõe o índice de desenvolvimento humano? Isso é bem interessante para a gente estar vendo. Do cenário da carta, ou ela escrevendo. O Josué vira um microempresário, chamando as pessoas, eles precisam de dinheiro porque eles chegaram sem recursos, os poucos recursos que eles tinham foram gastando no percurso. A Dora já está orgulhosa, envolvida emocionalmente com o Josué. O diretor diz que os dois personagens se completam. Tanto ela melhora o Josué, que era um menino, ao perder a mãe, um tanto arredio, óbvio, ficou órfão de repente, e ela era uma pessoa distante e amarga. Tirando a Irene como amiga, ela não mostra laços ou relações sociais amplas. O Josué vai conquistando ela. Sobre o índice de desenvolvimento humano, ele é medido por 3 fatores ou dimensões principais: saúde, longevidade, tudo ligado à saúde e longevidade, acesso a conhecimento. Então, se eu tenho pessoas analfabetas ou numa má formação educacional, eu vou ter um conhecimento precário. E a questão de padrão de emprego, padrão de vida. O índice econômico está muito ligado ao desenvolvimento aqui escolar. Se eu tenho um índice de analfabetos alto, isso influencia no IDH baixo, no caso, né? Outra coisa que eu separei para a gente fazer uma comparação. Quanto que os governos gastaram em educação por habitante? Se nós estamos falando do Fernando Henrique, o Fernando Henrique aqui está por período. Durante o acumulado do governo dele, ele gastou 194, né, desses 1.000 aqui, milhões, enfim, por habitante, em reais, não chega nem a milhões. É bem mais do que o Itamar, bem menos do que o governo Lula, Dilma, e daí a partir do governo do Michel Temer isso foi decrescendo. O gasto em educação por habitante está totalmente ligado a erradicar o analfabetismo, melhorar em qualidade. Então, nós temos um governo que fez um investimento que não estava ainda dentro do necessário para os grandes desafios que o Brasil tem. Tem até hoje, né? E como que é isso comparado ao resultado do Brasil, aquele índice de conhecimento, dentro de como o Brasil se sai? Eu fui pegar um índice internacional, que mede como os estudantes saem em questão de leitura, interpretação, operações matemáticas, ciências de uma maneira geral. Esse PISA, essa medição internacional, ela é feita a cada 3 anos. O nosso índice em 2000, o mais próximo ali do filme, era um índice bem baixo comparado ao ranking mundial. Foi melhorando, se a gente for pensar em 2012, mas é uma melhora que de 2009 para 2012, ela está praticamente estacionada. Então, há muito que ser melhorado na relação e desenvolvimento de educação como um todo. Conquistar a cidadania, pensar num país melhor, é pensar numa educação de qualidade e que chegue a todos. Saindo aí do discurso escolar, a região sertânea, ela representa o Nordeste, formado ali por 9 estados, não todo o Nordeste em questão de diferença de bioma ou diferença, né, de espaço. O cenário, a cidade, as ruas todas de terra,
as casas ao fundo, ali nós tínhamos, vou voltar um pouquinho, energia elétrica. Não é todo lugar que chega energia elétrica, mas havia uns postes, a parte das igrejas e tudo mais. Quando vai falar dessa região do sertão, o diretor quis colocar que a natureza ela tem uma imensidão e importância que muitas vezes está acima do ser humano. Ou seja, a natureza está bem antes de nós, enquanto espécie. Aí fez a clássica cena de você deixar os personagens bem pequenininhos, e aqui o grande protagonista dessa tomada é o próprio cenário. Observa que coisa linda. Eles não se aproximam para dar foco no personagem, eles vão dando foco no cenário. Olha o sertão ali todo, toda a região. E para dar o ponto de civilização, de novo, a religião católica cristã. Uma capela onde algumas pessoas vão deixando os seus votos. É nesse momento do filme que o Josué ele entende que está órfão. A Dora havia guardado o lenço que a mãe do Josué escreveu ali na hora que estava pagando a carta, entrega para ele e fala assim: olha, coloca ali, é da sua mãe, ela vai ouvir, ela vai entender. Então, até essa parte do filme é como se o Josué ainda tivesse a esperança de reencontrar, além do pai, a mãe. Conhecer o pai pela primeira vez. Aí vem essa tomada, foco no lenço, na parte que eles fazem os desejos ou orações, votos religiosos. A religião vai aparecer também na parte da romaria, eu separei uma outra cena. Voltando para o cenário, como que é o local que eles escolheram para a filmagem? Tem uma população rural, ou uma área rural habitada, espalhada ali demograficamente, de 18.557 habitantes no ano de 98, né? E uma parte urbana de 15.230, uma região de significativo número de habitantes, pouco mais de 33 mil. Essa cena, ela lembra um pouco aquele Menino da Porteira, das músicas de nordestinos, de toda a cultura, e vai ter um contraste aqui curioso. Ele representando o menino da cidade, a roupa, e esse outro menino representando o menino rural. Essa cerca toda de arame para pendurar as roupas, de madeira local, toda desordenada, a mãe ali ao fundo trabalhando, a casa é uma casa que vai mostrar bem humilde, de telha, de tijolos da parte de barro, galinhas. Usa-se muito criar essas galinhas soltas pelo terreno, porque assim elas vão se alimentando do que tem. E a galinha, além de uma fonte de proteína, tem a questão dos ovos. Não precisa ficar aí comprando na cidade ou numa bodega perto. Da sequência, eu falei da romaria. Tem uma coisa curiosa. O diretor, quando ele pensou em colocar a romaria, a Dora e o Josué vão se perder num certo momento da cena, há uma discussão entre eles, aí o Josué sai correndo entre as pessoas, por isso precisava de um número de figurantes. A romaria eles foram levando a sério, chegou a atingir 800 pessoas e virou de fato uma romaria. E a palavra romaria vem de peregrinações religiosas a Roma, então é uma coisa muito antiga, bem ali, Idade Média, a palavra romaria em si. Que eu coloquei na sequência, para a gente ter alguns outros grupos sociais. Como eu comentei que há pouco de elite, ou não aparece a elite nesse filme. Vai tendo uns encontros. A Dora vai se comunicando com o Josué durante o percurso e conhecendo algumas pessoas. Eles conhecem um caminhoneiro. Esse caminhoneiro desperta na Dora ali um afeto, mas isso não vai muito longe. Mostra um pouco de como que é a vida do caminhoneiro, conforme ele vai fazendo uma parada, a carência que ele também tem de afeto, mas não era para ser um afeto permanente ou um compromisso sério. Então ele acaba deixando a Dora e o Josué numa parte do caminho. Outro grupo que aparece, os meio-irmãos do Josué. Todos analfabetos. Voltando àquela questão como o analfabetismo, ele está espalhado pelo tecido social e ele afeta diversas famílias. Se for considerar as condições econômicas, eles estão um pouco melhor do que o pai deles, o Jesus, que era marceneiro, não conseguiu manter a casa própria, não conseguiu manter os casamentos. Então, eles estão num caminho um pouco melhor. Aprenderam a profissão do pai,
vão acolher o Josué, mas nenhum deles ali teve acesso à escola ou uma educação formal. E aí alguns temas transversais. É muito falado de homicídio. Eu fiz um levantamento de homicídio por arma de fogo. O Brasil, até 2004, estava com 40% de índices de homicídio por armas acima da França, Inglaterra, Egito, Japão e Alemanha. Então, o Brasil como um todo é um país que tem a violência já naturalizada, já no seu cotidiano. Os nossos índices ali em 2004 são semelhantes à Rússia e à Venezuela, impressionante. Um dos rapazes ali roubou um radinho, os seguranças foram atrás. O filme levanta uma questão polêmica de uma execução a queima-roupa em público, em plena luz do dia. Então a gente não vai entrar nessa polêmica aqui na análise, mas sabemos que isso pode acontecer. Um outro tema que vai aparecer como transversal, eu fiz um levantamento desses homicídios. A tabela está pequenininha, mas me interessa aqui, essa terceira linha. O Rio de Janeiro, em 94, estava em primeiro lugar entre todos os estados do Brasil em violência, o mais violento, em 94. Quando chegou em 2004, 10 anos, ele teve uma melhora, passou para a terceira posição. Isso ainda é alto. A cada 100 mil habitantes, perto de 48 ou 49 pessoas são assassinadas. São Paulo e os outros estados estão aqui na tabela num índice controle melhor sobre homicídios. O outro tema transversal é o tráfico humano. O filme vai fazer uma abordagem quando a Dora está levando o Josué, antes dela ter se envolvido mais com ele, nas questões emocionais, ou ter concordado em levá-lo até o pai dele no Nordeste, ela vende o Josué. Vende por R$1.000. O que o filme está colocando como uma sugestão de tema paralelo é o tráfico humano para a retirada de órgãos. Procurei notificações numa série de órgãos, em sites da Unesco, da ONU e vários outros. Não há números confiáveis de quantas pessoas passam por isso, mas é um problema mundial, subnotificado e de difícil solução, uma vez que não é identificado quantas pessoas, quais são os grupos que agem nesses interesses, mas existe, é real. Também separei, além do tema, para mostrar essa parte da questão urbana. É interessante, eles vão usando alguns espaços do prédio, vai mostrar também o cenário do Rio de Janeiro mais ao fundo. É belíssima a cena, olha, toda a parte ali da paisagem. É um prédio que tem umas áreas ocupadas, se vocês forem perceber aqui à direita, algumas construções foram sendo acrescentadas nesses vãos, além dos apartamentos que já fazem parte, e eles vão chegando para falar. As pessoas aqui envolvidas no núcleo e no grupo que a Dora conhece é esse Pedrão, que recebeu ela, o de bigode, que depois vai tentar recuperar o Josué, e essa, se eu não me engano, é a Yolanda. Tudo para seduzir o Josué, para mostrar para Dora que é uma adoção. Ela vende o Josué achando que ele está indo para uma adoção, um tipo de adoção que manda as crianças para o exterior. O que não deixaria de ser errado, né? Vender uma criança. Depois disso, o filme vai tendo uma série de outros aspectos. Ali o Pedrão conversando, tentando convencer o menino. A gente faz ali uma breve recapitulação, ou diria, um breve resumo. O que nós conversamos? Época do filme, época do presidente Fernando Henrique Cardoso, locais que o filme procura mostrar e dá para fazer uma referência. Área central do Rio de Janeiro, dá para falar de urbanismo, a região de Sertânia, em Pernambuco, que vai fazer a referência à cidade de Bom Jesus do Norte, que seria a cidade onde mora o pai do Josué, a religião católica, no tecido e na parte da trama do filme de forma bem consistente, alguns grupos sociais, nesse caso, mais exatamente 2 grupos sociais, pessoas bem humildes como a Ana e vários que vão pedir para escrever carta,
e pessoas de classe média baixa. O analfabetismo, que ainda faz parte do tecido social. Eu não coloquei os índices atuais de 2019, que seria a última medição. Nós estamos perto de 7,8% de analfabetos. Melhorou bastante, né? Estava perto de 14%, agora 7,8%, ali um pouco abaixo de 8%. Os temas transversais, que são sutilmente colocados no filme. A questão dos homicídios é uma marca de violência que precisa ser resolvido, um problema social que gera problemas econômicos também, e o tráfico humano, que é algo ainda tão pouco quantificado e bem longe de ser resolvido. É isso aí. Simone? Oi. Oi. Eu volto depois. Tá joia. Bem, vamos para a nossa análise linguística agora. Primeiro, falando sobre analfabetismo, que a Sandra falou tão bem. 3 em cada 10 brasileiros não conseguem resolver cálculos básicos, também não conseguem calcular o total da compra, não conseguem calcular o troco e muito menos as prestações quando tem juros ou não tem juros. São grandes esses desafios para essas pessoas que são analfabetas e dificulta, nesse caso, a cidadania crítica e uma vida com autonomia. Tipos de analfabetismo. Analfabeto absoluto ou total é o indivíduo que recebeu pouca ou nenhuma orientação para ler e escrever. A maioria dessas pessoas não consegue escrever o próprio nome. Iletrismo é aquela pessoa que não compreende o que lê, geralmente ligado ao ensino com defasagem na escola. Também podemos colocar aí uma situação de repente, algum trauma durante a vida escolar. Um dos causadores é a falta de incentivo aos sistemas educacionais. Analfabetismo funcional. O indivíduo consegue ler e escrever frases curtas, mas não compreende o seu significado. Sabe decodificar os códigos, mas não o que eles querem dizer. Agora, o analfabetismo tecnológico. Bem, você já deve imaginar, não é? É o indivíduo que não possui informações necessárias para operar computadores, para operar celulares, aparelhos eletrônicos e outras ferramentas tecnológicas. Mas aí vem a pergunta: por que nem todos concluem o ensino médio? As causas de evasão escolar, que eu coloquei aqui, evasão escolar. Por que será que nem todo mundo consegue chegar ao ensino médio, ou se chega até ele, não conclui? Um dos motivos é justamente quando eles pertencem a uma família de baixa renda, principalmente na área do Nordeste. Na região do Nordeste, que a gente percebe maior quantidade de famílias de baixa renda. Essas pessoas precisam trabalhar. Mesmo as crianças precisam ajudar quando se trata de lavoura da família, precisam ir todos para lá, para ajudar no sustento. Outra razão é o fato de não ter acesso, porque existe uma dificuldade muito grande do transporte escolar lá no sertão. Daí a gente começa a observar a maneira como essas pessoas falam. Então eu entro agora na variação linguística. O que é a variação linguística? É um movimento comum e natural da língua, que varia por fatores históricos e culturais, e ocorre de acordo com o contexto histórico, sociocultural e também geográfico dos falantes inseridos. Pois é, a gente sabe que cada região tem a sua maneira de falar. Mas qual é o jeito correto de falar?
A resposta é simples: não há uma maneira correta de se expressar e, portanto, não há um modo certo de falar o português. Nós conhecemos várias dessas expressões que eu estou mostrando aí para você. Cada uma delas acaba por caracterizar uma região em que ela é bastante usada. E aí, nós acabamos nos deparando com uma outra situação: a variação linguística e o preconceito linguístico. Preconceito linguístico. Reprodução no campo linguístico de um sistema de valores sociais, valores econômicos e valores culturais. O que quer dizer isso? Quer dizer que, dependendo da maneira como a pessoa fala, ela vai ser julgada para que sejam observadas as maneiras corretas e melhores de se falar. Então, se a pessoa não cumpre determinados, assim, como eu posso dizer, requisitos, se ela não cumpre aquele padrão daquela região onde ela está, ela acaba sofrendo preconceito. Isso pode acontecer com cidadãos brasileiros, sendo eles nordestinos ou não. Nessa hora, nós sabemos que eles serão impedidos de terem direito de igualdade e de respeito. A educação é o fator principal no desenvolvimento de um país. A leitura pode salvar o país. De acordo com a professora Magda Soares, a aprendizagem inicial da língua escrita acontece através da alfabetização e do letramento. Ela aponta como sendo a alfabetização uma aquisição de tecnologia. Ela chama o sistema alfabético e ortográfico de tecnologia. E o letramento, no desenvolvimento de habilidades para utilizar essa tecnologia da escrita. Há a importância dos docentes alfabetizarem letrando. Ela chama a nossa atenção para que devemos, como docentes, alfabetizar letrando. O que quer dizer? Orientar a criança para que aprenda a ler e a escrever em um contexto de práticas reais de leitura e escrita. E nesse caso, nós deixaríamos de ensinar as nossas crianças com cartilhas comuns, substituindo essas cartilhas por livros, por revistas, jornais, gibis, ou seja, materiais reais que circulam na história, na escola e na sociedade. O alfabetizar letrando é a leitura e escrita que vão fazer sentido para essa pessoa, para essa criança, desde que se criem situações que tornem necessárias e significativas as práticas de produção de textos. Agora, eu vou mostrar para vocês uma maneira que é muito utilizada hoje em dia para fazer a alfabetização letrando, que é o método fônico. O método fônico é um método de alfabetização que primeiro ensina os sons de cada letra para construir o conjunto que vai formar, então, uma palavra. Veja aí ao lado uma imagem que mostra para a criança como é que ela vai aprender. Ela vai aprendendo os fonemas, os sons que eles produzem, para daí, então, começar a observar como ele vai criar a escrita. E assim consegue fazer a leitura. Voltando para o filme, a Dora simboliza a educação. Já sem esperança, uma professora já aposentada que não vê muito futuro em sua própria vida como docente. O Josué, por outro lado, contrasta com Dora, sendo a criança que simboliza o chamamento para essa realidade. Não vamos perder as esperanças. Ele alerta para o movimento social e psicológico da educação. É preciso que a gente acredite que é possível mudar o nosso país através da educação, sim. Nós temos muitos rostos que aparecem nesse filme.
Todos esses rostos, eles aparecem nesse cenário cotidiano e representam o nosso país. Apesar de eles não saberem escrever, eles conhecem a estrutura de uma carta e fazem o que eles ditam a carta para Dora escrever. Os analfabetos deste filme, eles são letrados, porque eles têm um conhecimento da estrutura e da linguagem da carta, o que é evidenciado pela maneira como eles ditam. Por exemplo, a carta que a Ana quer escrever para o Jesus. Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. Eu falei para ele que você não vale nada, mas ainda assim o menino pôs na ideia que quer te conhecer. O endereço ela não lembra, mas o nome Jesus de Paiva, no sítio Volta da Pedra, em Bom Jesus do Norte, Pernambuco. Algumas curiosidades do filme agora para nós terminarmos a nossa análise. Central do Brasil ganhou o Globo de Ouro em 1999 como o melhor filme estrangeiro. Teve indicações de melhor atriz drama para Fernanda Montenegro. Também ganhou no Festival de Berlim o Urso de Ouro como melhor filme e o Urso de Prata como melhor atriz Fernanda Montenegro. No Oscar deste mesmo ano, ela foi a primeira artista latino-americana a ser indicada à categoria de melhor atriz. Uma outra curiosidade muito interessante, conforme a Sandra falou, quando eles estavam se posicionando para as filmagens lá na Estação Central do Brasil, aquele clima, a veracidade, o ambiente, aquilo tudo parecia tão verdadeiro, né? Que algumas pessoas que estavam passando se aproximaram mesmo de Fernanda Montenegro para que ela escrevesse cartas. Algumas das cenas foram depois incorporadas ao filme. Outra curiosidade, essa daqui é a Socorro Nobre. Ela aparece lá no filme, pedindo para a Fernanda, né, a Dora, escrever uma carta. Mas ela, na verdade, foi uma pessoa que inspirou este filme. A Socorro, ela permaneceu 7 anos presa e durante o tempo que ela esteve presa, ela escrevia cartas das colegas que não sabiam ler e escrever para os parentes. O Vinícius Oliveira, esse garotinho que hoje é um homem, era engraxate na época da seleção do elenco e ele conseguiu vencer mais de 1.500 outros garotos para o papel de Josué. Ele era engraxate e foi descoberto pelo Walter Salles. Esse foi o primeiro de 3 filmes em que o diretor Walter Salles trabalhou com o Vinícius de Oliveira. Os outros 2 filmes foram Abril Despedaçado, de 2001, e Linha de Passe, de 2008. E eu termino a minha participação. Para de apresentar a minha tela, muito obrigada. Deixa eu só registrar, né, para deixar, alguns já conhecem, estão conosco há algum tempo. Temos um Telegram, História com Filmes, é só digitar o endereço público, né, se digitar o link t.me/História com Filmes, vai direto a um canal no Telegram. E estamos sempre fazendo as divulgações. Para a próxima semana, teremos Orgulho e Preconceito, uma visão de literatura e de inglês com o professor Pedro e comigo. Minha tela às vezes ela fica rebelde. Na próxima sexta-feira, dia 28, às 17 horas. Quem não leu esse clássico, Orgulho e Preconceito, ele vai pegar o cenário britânico, e aí nós vamos explorar várias coisas nesse cenário. Percebem que gravo isso já há vários filmes, mas a tela tem vontade própria. Alguém? Abrimos para pergunta. Você estava falando, Simone, né, antes deles perguntarem alguma coisa? E aí quando você falou da questão do letramento, eu estava lembrando a cena que os meio-irmãos do Josué começam a brincar de trava-língua com ele, né? É verdade. Essas coisas a gente vê que são algumas coisas
que não são aprendidas na escola, né? Assim como ditados populares, Sandra. Os ditados populares, os provérbios, são coisas que a gente vai passando de geração em geração sem que a gente precise aprender a ler, inclusive. Porque a gente sabe que muitas desses provérbios, desses ditados, eles também têm a ver com a contação de histórias, de fábulas, que eram o que lá atrás, lá muito antes de Cristo, né? Na época de Esopo, que começou a criar as fábulas, nós sabemos que essas histórias, elas eram contadas, né? Era tudo oral, né? E a ideia era justamente trazer um ensinamento para essas pessoas que escutavam e que não sabiam ler e escrever. E aí, voltando a isso que você falou, os irmãos, um deles, né, o mais velho, chama o Josué para dentro e começa lá a brincar com os trava-línguas. Algumas manifestações interessantes, né, da cultura que a gente vê. Em cada região tem, né, os seus trava-línguas próprios, inclusive. Não lembro de nenhum agora. Quer dizer, até tem, né? Mas eu não me arrisco, não. Já é trava-língua. Já. A Rafa perguntou do IDH. Sim, está baixo. Houve uma queda no IDH a partir do impeachment da Dilma. Pegando os dados, 2018 está 0,761. Lá estava 0,757. Então, de 98 a 2018, né, ali 10 anos, pouca coisa mudou de IDH. IDH em 2017 estava praticamente igual, e eu não sei agora, 2019 seria a última medição. Teria que dar uma procurada. 0,761 que eu falei. É baixo. Muito baixo. Outra coisa do IDH que eu estava vendo numa relação, os países de maior índice de IDH, eles têm 100% da população alfabetizada. É impressionante. Os 5 primeiros lugares, né? Muito curioso. Muito mesmo. Professor Pedro, por favor, participe. Olá, parabéns pela excelente explicação de vocês. Gostei muito dos ganchos que a professora Sandra puxou, né, sobre o analfabetismo, sobre todo o contexto social, sobre aquela época do Fernando Henrique Cardoso, que tem tudo a ver com o filme. Olha, os ganchos ficaram muito bem articulados, e agora eu que assisti o filme, eu consigo ver tudo que você falou, e na hora é tão sutil a crítica do grande João Emanuel Carneiro que eu não conseguia ver tudo isso, e aí você esclareceu muito bem todo esse contexto que às vezes a gente fica preso em um personagem, né, porque é uma história muito cativante. Eu vou deixar uma pergunta para você e para Simone. É a Simone que falou muito bem da construção das personagens, já está apta para comentar o Oscar lá na Globo, com essa tonalidade de voz, né? Com essa dicção clara, evidente. Eu acho que já está pronta lá para ocupar o posto que já foi do grande José Wilker também. Que sorte a nossa de ter ouvido esse cara falar também, né? Para Sandra, eu queria saber, é um filme de 23 anos atrás, e é um filme que pode ser considerado de época. Você acha que essa história seria cabível em um contexto pós-massificação da internet, pós-2005, em que as pessoas não se comunicam mais por carta? Se é o registro de uma última época em que a tecnologia ainda não era muito recorrente no nosso cotidiano. E para Simone, eu queria saber, Simone, sobre a construção da personagem da Dora. Se você acha, assim, porque no começo do filme você pode sentir raiva dela, depois pode gostar dela. E eu queria que você falasse um pouco da importância da Fernanda Montenegro nesse misto de sensações. Sandra, Eu ia perguntar se você queria seguir a ordem.
ele marca não só, ele encerra uma época que houve uma censura, né, vinda ali da fase do regime militar, então ele encerra aquela fase de censura, é considerado o filme que faz a reestreia do grande cinema nacional. E também, como você está fazendo essa referência, essa comunicação por carta, se a gente comenta com os alunos, a professora está aqui de português falando, né? Se for fazer esse tipo de exercício, eles ficam assim fascinados. É de fato como se estivesse num tempo tão distante cronologicamente. Em tempo cronológico, data, não dá para a história afirmar que já fez uma marcação ali, mas quanto a costumes, com certeza. Os e-mails, os aplicativos, as mensagens rápidas, elas resolveriam toda a situação da Ana em achar o Jesus. A segunda carta que a Ana escreve evidencia se fosse uma tecnologia hoje. Ela escreve aquela primeira, destratando Jesus, que escreveu porque o Josué pediu. Aí ela volta numa outra cena do filme, olha, joga fora, agora eu quero encontrar Jesus, ela demonstra todo um afeto. Se fosse em mensagem de WhatsApp, ela já tinha resolvido na hora, né? E aí tem uma coisa curiosa, se for um aplicativo como o WhatsApp, as pessoas que são analfabetas, elas só usam áudio. E elas ficam irritadas se alguém fica mandando texto, porque elas não decodificam. Não só a carta foi caindo, né, num hábito menos usual, ainda existe, circula, como essa nova era e tecnologia facilita essas comunicações. O áudio mesmo. Simone? E aí, pegando o que a minha sobrinha escreveu aqui no chat, é verdade, né? Quando a gente começa a assistir o filme, eu assisti o filme pelo menos 2 vezes já, né? Que esse tipo de filme é legal a gente assistir mais de 2 vezes, porque cada vez a gente tem um olhar diferente, é como os livros. Cada vez que você lê um livro, você tem um olhar, né, Pedro? Você estava falando exatamente isso. No comecinho a gente começa a observar a Dora, a gente fica com raiva dela. A gente começa a falar, nossa, mas que mulher seca, amarga. Como é que pode ela falar com a pessoa daquele jeito, uma pessoa analfabeta, coitadinha, que está pagando para ela escrever uma carta, e ela fala, olha, esse endereço não dá para mandar, não. Próximo, né? Como pode? Mas ela, como eu falei na minha análise inicial lá, ela foi colocada daquele jeito para representar justamente esse pedaço do corpo docente que já está meio que deixado de lado. Então, no início, ela até tenta exercitar ainda a docência dela quando ela fica escrevendo pelas pessoas, ela ainda quer continuar a ter esse contato com a escola. Vocês percebem que o contato dela com a escola, ela não quer deixar morrer, mas ela não tem mais aquela esperança que ela tinha quando ela ensinava. Agora, quando o Josué aparece, ele vivo daquele jeito, criança, inocente, né? Ela que jogava cartas fora, escolhia qual ela ia postar e qual ela não ia, né? Qual ela decidia que ia ter o direito de receber a correspondência e não ia receber, ela vai tendo aquele jeito dela, ela estava desgostosa, isso mesmo. Ela era uma pessoa amargurada, só que daí, quando ele surgiu, ela meio que ele chacoalhou a vida dela. Ela ficou totalmente desorganizada, psicologicamente, e o mundo dela ficou tão virado no avesso, que foi por isso. Ela deve ter pensado ali, claro, que naquela parte que a Sandra falou dela levá-lo lá para vender, foi uma das partes da ganância que tomou, né, conta dela. Mas depois ela se arrependeu de um jeito, não pode contar o filme inteiro, né? Mas ela se arrependeu de um jeito que ela voltou rapidinho lá para pegar o menino de volta, para ajudá-lo, porque ela estaria tranquila novamente se ela deixasse o menino lá com os dele. Por isso que ela foi atrás, por isso que ela resolveu ir, porque na verdade, sabe o que ela queria mesmo?
Ela estava querendo resgatar a parte dela, o sentimento dela, a sensibilidade dela que ela estava querendo resgatar naquele momento. Então, ela buscou nele uma maneira de se reencontrar. Viu, Pedro Dias? Era isso. Então, no final, a gente percebe ela voltando lá para, né, a vida que ela estava levando, ela voltando a escrever as cartas, mas ela estava um pouco mais esperançosa. O olhar dela já brilhava um pouco mais do que no início, quando ela estava totalmente desgostosa da vida. Em filosofia, a gente tem um termo para isso. As pessoas, ela vai contando a relação com o pai, que era uma relação frustrada, a perda da mãe quando ela era muito jovem. Ela se abre, né? O Josué funciona como uma terapia, um resgate ali de vida dela. Antes do Josué, ela já tinha se fechado tanto, parado de praticar empatia, que o termo que a gente usa em filosofia é embotamento. Ela já era uma pessoa embotada. Quando vai criando uma couraça, já não se sensibiliza com o outro, já não se envolve com aquela emoção do outro, meio que uma autopreservação. E aquele embotamento dela era forte. Uma defesa, né, Sandra? Para ela não se magoar mais, né, não se decepcionar mais com nada, ela se fecha daquele jeito. E fica tão amarga daquele jeito. Né, o Josué desperta um sentimento maternal que ela chegou a uma parte da vida que abriu mão de um relacionamento estável, por algum motivo ela já estava com 73 anos, inclusive a idade da Fernanda Montenegro, quando ela participa. Solteira, ali num apartamento, sem nenhum familiar de ligação, e vem o Josué. Muito interessante. Bonitinhos? Pedro, Sandra, obrigada, viu, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você e com as pessoas que a gente vai passar adiante, né? Quem vai assistir depois no YouTube. Foi muito legal. Obrigada, viu? Grata eu, grata Pedro também, a todos que estão aqui assistindo da gravação. A gravação indo para o canal de YouTube fica disponível a parte de comentários e estamos aqui. Voltaremos com a professora Simone em um outro filme e o professor Pedro também. Ok? Tchau, tchau. Como diz a Simone, para a gente encerrar a gravação? Tchau, gente. Até mais.